Eu reconheço eles assim. Você deu aula de quê, Wander? Eu lecionei filosofia, sociologia, Ah, antropologia. égua. Professor de filosofia para a turma do fundão? Eu comecei lecionando na sexta-feira à noite, em frente chamava Faculdade do Chopp. Era a faculdade de um lado e um bar chamava Faculdade do Chopp. Imagina o que era manter a turma dentro da sala. Eu vou Tinha que te ser contar um leão. segredo. Eu estudava à noite, né? Aí a gente tinha uma revista na hora de entrar para a escola, porque era de padre, né? Era dos franciscanos. Eu jogava o desodorante fora, colocava vodka dentro do negocinho de desodorante, e na hora do intervalo eu colocava na suquita. Bebia vodka. Era difícil, bicho. Você ia adorar dar aula para mim. Bom, Renato, Ei, Renato. você está Olá, sem som. olá, gente. Já Oi. mutou, né? Beleza. Eu fiquei pensando aqui que às vezes é melhor ir dar aula lá no boteco, né? Pois é. Que aí você pega os alunos, pelo menos. É, não falta, né? Não tem falta. É 100% de presença. É. E aí, gente, como é que vocês estão? Uai. 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 É. Eu Uai. Eu tô vi reticências hoje. você e a Luciana marcaram de cabo a rabo lá, né? Nas tarefas. Uai, te falei que eu tava bíblica hoje, né? Assim, tudo posso naquele que me fortalece. Mas não era para marcar de cabo a rabo, não? Não, só aqueles que você quisesse participar. Oxi, agora já foi. Não, se você quiser mudar lá, pode mudar, viu, Valéria? Porque Mas sabe o que eu acho, Renato? Como eu estou chegando agora nessa cidade, né? Como uma forasteira, que sou e gosto de ser, eu acho que eu quero experimentar tudo quanto é bairro, para depois saber onde eu vou morar. sim. Não, Então, beleza. Eu vou deixa vou colocar lá uma tarefa de fazer uma faxina na minha casa também. adoro! Não. Não. Tem 10 dias que eu estou fazendo faxina. Para. Nem. Ah, cá, os panos estão aqui, eu não consegui tirar os livros da caixa até agora. Eu querendo ir a paideia, logo ali, ó, no fundo. Não posso, pô. Gente, Não consegui. o pessoal, eu tô sentindo que nos últimos encontros está vindo menos gente, já está voltando algumas coisas, então. Está tendo uma inconsistência muito séria na internet, principalmente neste horário. Eu tinha uma reunião às 5 horas, muito importante, e ela foi cancelada por causa de inconsistência em alguns lugares. Eu penso, Renato, que vale a pena colocar isso, ou começar um pouco mais tarde ou um pouco mais cedo, porque 5h30, entre 5h30 e 19 horas, está tendo um problema muito sério de internet. É o horário, né? Pois é, e agora eu acho que algumas coisas estão voltando, então um horário que era bom para algumas pessoas, né? Não é mais. Porque ele pegava assim o fim do expediente para uns e, e para outros que podiam só que não podiam mais à noite, né? Ainda não ficava muito tarde, né? Tá muito difícil isso de internet. E tem isso, né, também, gente. Quando tem o Renato até corre, o Renato fica tenso, o Renato, quando eu vou falar assim, o Renato fala assim, meu Deus do céu, lá vem bomba. Não. Menina, beleza? Oi, menina. Mas é o tempo que eu já acostumei um pouco com isso, vai indo, vai perdendo também um pouco.
Olha o Cláudio aí, beleza? Cláudio, Tereza. Oba, Tereza, tudo bem? E essa pandemia, né, esse negócio também dá uma inconsistência também emocional. Uhum. Se não for, se não mantiver a calma e o equilíbrio, né, tentar manter, eu mesmo oscilo muito. Agora, esses dias eu consegui manter um pouco estável, não é, Valéria? Mantive, né? 6 dias estáveis, sem picuinha, sem nada. É sem picuinha, sem com C, né? Sem picuinha. Não. 6 dias, tem 6 dias que eu tô de boa. Ai, que bom. Uhum. Com espelho só. Não, com certeza. Vai não? Não. Olha, vamos deixar de lavar a roupa suja depois. Tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, né? Para qualquer tipo de evento ou encontro, vale. Que começa a hora que começa. Quando termina, termina. E veio quem era para vir, né? Então, a gente dá uma leveza a isso. Eu acho assim, por exemplo, o encontro de hoje, que ele é para ver questão de orçamento e uma estimativa assim, da duração das tarefas, é um encontro, por exemplo, que se alguém falta, ela não fica perdida, né? Ou não deixa de colocar algo assim da inteligência coletiva muito importante, assim, né? Então, é relativamente tranquilo. Mas quando vai ficando assim várias vezes, né? A pessoa vai ficando meio fora d'água também. Vamos fazer o Mas seguinte, vamos, é isso. deixa eu mandar uma mensagem lá para ver se mais alguém chega e a gente já começa aqui com um check-in e a Tereza disse que caiu. Ó. Tomara que a Tereza não tenha machucado. Três blusas. Muito bem, hoje eu vou ensinar para vocês um exercício do fisioterapeuta Mackenzie. Você senta na cadeira, bota as mãos na coxa, com a palma para baixo, a planta dos pés no chão, encaixa o queixo e leva o seu pescoço para trás. Conta 2 e volta. Só o pescoço. Leva o pescoço, olha para frente e volta. Leva para trás, 1, 2 e volta. Leva para trás, 1, 2 e volta. Eu fiquei com uma dúvida. Eu também. Como que você consegue sentar na cadeira e colocar o pé no chão desse tamanho? A cadeira é adaptada ao meu tamanho. Obrigada. Eu quero saber o que tem a ver os pés no chão com o pescoço para trás. É porque a cervical ela faz um movimento de elipse não, côncavo. Entendi. Ela faz isso.
Então, me explica melhor. É só a ponta dos pés ou é todo o pé que tem que ficar no A chão? planta dos pés, toda a sola dos pés. Toda a sola, tá certo. Isso. Ah, E eu aí, entendi a retinho. ponta. desculpa, é que eu falo meio embolado, mas é o seguinte, esse exercício, eu estava com um problema de coluna, e ele reverbera nos meus braços, minhas mãos ficam formigando Dormente. e dói aqui, assim. E esse exercício eu faço, agora eu estou fazendo com frequência, de 3 em 3 horas, eu estou fazendo 20 vezes, 10 vezes, né? Contando 2 lá atrás para voltar. Tem ajudado muito. Eu não conhecia essa fisioterapia, o Mackenzie, né, que é esse fisioterapeuta. Parece que ele é americano, não tenho certeza. E tem me ajudado bastante. Eu esqueci do Muito meu bom. microfone. Muito legal. Eu sei, eu não... Olá, Tereza, Raquel, Tamira, Luciana. Chegaram aí. Vamos então começar, gente, com o Pinacari, para a gente chegar. E. Opa! Vamos. O Tupã. Ó. O pé fica 90 graus, encostado no chão, a cadeira adaptada, cervical fazendo uma elipse e o queixo para frente e para fora. Esse daí é o Pinacari Mackenzie, né? Vai ter fogueira hoje? Tem fogueira hoje, Renan? Tem. Você chegou na hora certa para acender a fogueira, Raquel. Eu não estava conseguindo entrar porque eu estava em outra reunião. O Zoom costuma dar uns tilt assim, sabe? É, né? Desligar da outra para entrar nessa. Estava me dando problema. Porque usa a câmera e o microfone, então aí Não é? é uma Opa. câmera só. Lúcia está aqui também, que bom. Chegou. Pois é, gente. Eu estou propondo aqui, já que a gente começou um pouco mais tarde, da gente fazer um check-in diferente hoje, sabe? Ao invés de passar todo mundo, a gente fazer um sinal assim com a mão para falar como que a gente está. E aí é um sinal que você faz pensando no seu estado de humor hoje, né? Então pode ser algo assim, pode ser algo tipo com sono, pode ser radiante, e a gente faz um check-in dessa maneira então. Vamos? Então vamos lá, Vamos. pode falar também, viu? Ao mesmo tempo. Eu estou feliz. O que é isso daqui, Cláudio? Eu não descobri, é que foi intuitivo. Entendeu? Não descobri o que é isso ainda. Que bom, que bom. Eu sou muito ruim de mímica. Tá certo. Não Gente, sabe que então. não sabe, né? Oi? Não sabia que não sabe. É isso. Talvez seja na dúvida. Então, a gente acendeu a fogueira, né, com Raquel agora. Vamos agora com o nosso carlap aceso em volta da fogueira e retomar um pouquinho o encontro passado
que a gente tinha, então, terminado de fazer as conexões no Carrabid, né? Então, o Carrabid já está todo conectado. E, ao mesmo tempo, a gente fez duas coisas. Uma foi identificar o que cada um de nós vai participar dentro das tarefas, né? E aí a grande maioria já preencheu lá, ainda falta um pouquinho. E quando a gente for jogar, né, no tabuleiro vai estar a carinha de cada um com um papel em cada uma das tarefas, né, para a gente saber se situar. E a outra coisa foi construir umas trilhas, né? Então, a trilha, ela leva a gente desde o começo e é um caminho que a gente vai seguindo, que tem uma lógica e chega lá no final. E, para isso, teve um grupo, que foi a Raquel, o Vander e a Nina e eu, que nos encontramos, a gente desenhou isso no Carlap e isso virou essas 4 trilhas daqui, que é o Caminho da Coruja, a Trilha do Leão, o Percurso dos Gansos e a Jornada dos Golfinhos. E aí eu quero agora chamar os nossos colegas, né, começando talvez com o Caminho da Coruja, para explicar que caminho é esse e tudo mais. Você fala, Wander? Sim. Se quiser que eu mostre o Miro também, você me fala que eu ponho lá, viu? Você que sabe. Põe lá. Já está aqui no WhatsApp, né? Assim, se quiser que compartilhe com todo mundo na tela. Melhor, ele fica melhor. Então, vou fazer Ok, isso. então vou aguardar. Tá. Isso. E tcharam! Aqui está o nosso Carrabid. Aí. Ok. Então, nós discutimos ontem qual a metáfora que utilizaríamos para dar nome às trilhas, né? Optamos por animais. Eu, como sou colecionador de coruja, defendi meu peixe para ser o caminho da coruja e fiquei de contar uma rápida história sobre o significado desse caminho. Eu vou falar no geral, porque o específico está no Carrabid, a gente vai ver lá, passo a passo. Bom, a coruja ela é considerada uma ave soberana da noite. Para muitos povos, a coruja significa mistério, inteligência, sabedoria, conhecimento. Ela tem a capacidade de enxergar através da escuridão, conseguindo ver o que os outros não veem. Essa trilha, ela está mais voltada à direção, né, aos caminhos, aos sonhos, ao planejamento do que será a nossa cidade e daí ter escolhido a coruja. Tenho mais um minutinho, Renato? Sim, Wander, pode ficar à vontade. Eu vou fazer o não coruja, o que não é uma coruja. Diziam que a coruja era a consultora da floresta, não sei se vocês conhecem a história, e tinha um macaquinho que queria namorar macaquinho do outro lado, lá do rio, né? Mas o rio era cheio de piranhas. E toda vez que ele tentava atravessar para realizar o sonho dele, ele levava umas mordidas. Então ele procurou a coruja, pagou a coruja para receber uma consultoria, para fazer o planejamento, e assim foi feito. E ela disse que era para ele se transformar em piranha, atravessar o rio, namorar à vontade, e o dia que tivesse enchido o saco, ele podia largar a macaquinha de lá, virar piranha e voltar. Bom, nessa aí ele perdeu algumas pontas de dedo, ponta do rabo, e foi reclamar. E a coruja disse para ele que ela era responsável
por planejar o sonho dele. A implementação era por conta dele. Então, como a próxima fase é dos realizadores, os nossos caminhos de coruja não vão ficar só no planejamento. A gente também vai se comprometer com a realização. É isso. Gratidão. E não sei se ficou claro aqui para todo mundo, pessoal, a gente está falando desse caminho verde aqui, olha. Ele sai do início, né? Vem aqui para o 9, que é identificar os papéis, e ele vai descendo aqui pelo canto. Opa, volta. Vai descendo aqui pelo canto, né? Com o recrutamento da liderança, diretoria, eleições, até chegar aqui na Assembleia Geral, depois no final, né? Então, ele está muito ligado assim as pessoas que vão assumir essa responsabilidade de cuidar pelos próximos 5 anos, de, vamos dizer, construir ou cuidar da estrutura da nossa cidade com sabedoria e discernimento. E aí também eu acho que tem muito a ver com a coruja, né? Esse arquétipo. Gratidão, Wander. A segunda trilha, alguém tem alguma pergunta sobre o caminho da coruja? É o caminho da coruja. Tá. Bem, vamos agora. A coruja, ela é muito astuta, né? Porque, na verdade, ela tem a capacidade de girar o pescoço 360 graus, pelo menos teoricamente, e qualquer coisa ela voa, né? Ela gira 270, Cício. 270, eu sabia que não era total, assim. Eu acho que essa visão assim, periférica é um atributo muito importante para as pessoas que forem ser padrinhos ou da diretoria da nossa cidade, né? Eu acho que a questão de qualquer coisa voa não é não, sabe? A gente tem que ter uma constância de ficar por esse período, né? Mas uma coisa que eu gostei muito dessa história, Wander, que você contou, é que realmente na nossa cidade, assim, a diretoria e mesmo os padrinhos, né? Eles têm essa responsabilidade por planejar e criar um ambiente, mas cada um que está executando tem sua própria responsabilidade na hora de executar, né? Para não perder pedaço do rabo, dos dedos, né? Então, não é uma relação assim paternalista ou de hierárquica, né? É uma posição que eu enxergo assim de cuidar da associação, mas dando espaço e liberdade para cada um dos associados empreenderem e criarem e até sofrerem as consequências das suas ações, né? Também. Gratidão. Bem, o outro caminho, que é a trilha do leão. E essa daqui eu vou explicar. E ela é uma trilha que ela começa aqui no meio, olha. Ela já começa no finalzinho do sonhar e aí ela vai descendo até o final, né? E ela é uma trilha que tem muito a ver com as regras e os combinados da nossa cidade. Então, a gente começa olhando a missão, a visão, os valores, depois tem o estatuto, chega no regimento interno, né? A própria questão da sede está aqui também, agendas integradas, né? E o leão, como o rei dos animais, né? Ele tem esse arquétipo assim de força, de autoridade, e no nosso caso é uma autoridade o que está escrito no estatuto ou no regimento interno, né? Não é uma autoridade imposta, porque a gente vai construir isso juntos, né? Mas são os combinados
E depois da gente falar, é isso, vamos fazer assim, a gente tem isso como autoridade para a gente seguir e reger os nossos relacionamentos, né? Inclusive os valores, né? Se a gente colocar aqui um valor é diversão, né? Isso é um combinado para a gente reger os nossos relacionamentos dentro da nossa cidade, né? Sempre com diversão. Se é tolerância, se é respeito, se é coragem, se é cautela, né? Então, por isso foi dado para essa trilha o nome de Trilha do Leão, né? Mas é um leão bonzinho, viu, gente? Não precisa ter medo do leão, não. A próxima aqui é o percurso dos gansos. E a Raquel vai falar desse percurso. Bom, vamos começar com uma historinha dos gansos, né? O que são os gansos? Vocês devem, não sei se vocês sabem, que os gansos voam em V. Eles formam um V no céu. E lá na ponta tem sempre um líder que vai conduzindo os outros, e essa liderança se reveza à medida que um líder se cansa. Aí vem o de trás, substitui o líder da frente, né? E sempre há esse revezamento. Eu acho muito interessante essa analogia, né? Com esse arquétipo do ganso, dos gansos, porque é exatamente isso que a gente, completando o que o Renato estava falando, né? É exatamente isso que a gente propõe, que todos nós somos líderes, todos somos líderes, apenas a gente desenvolve, cumpre algumas funções, né, por algum tempo, e reveza com os outros. Então, esse revezamento é muito importante. Daí a importância dessa gestão integrada, participativa o tempo todo, né? E que vai também ao encontro da ideia do centro vazio. Então, os gansos, o ganso está nessa linha vermelha, ou vinho, sei lá, ela está mais vinho do que vermelha, né? E ela, o tempo todo, trabalha com questão de grupo, de projetos, precisando mesmo de líderes o tempo todo, né? Compor grupos para projetos, definir atividades novas e existentes que farão parte dos projetos, recrutar novos líderes. Vejam vocês que os gansos estão aí, ó, se revezando, né? Criar grupo de apoio e acolhimento, encontro de líderes para alinhar, validar o planejamento até o momento, né? Ativar GT de vínculos, pit stop para ouvir e acolher, importantíssimo, né? Isso, e vai chegando até o final dos projetos, né? Só que a coisa não para. Então, você quer completar, Renato, com alguma coisa? Não, para mim tá perfeito. Se alguém tiver alguma pergunta ou quiser colocar algum insight aí sobre gansos e formação de grupos, né? Você O está papel falando? do líder, na verdade, é formar novos líderes, né? Encorajar novos líderes. Esse é que é o grande líder, né? Não aquele que comanda somente. Essa trilha daí, o percurso dos gansos, ele tem muito a ver com a formação de grupos, né? E uma, uma, uma forma da gente formar grupos é assim, esse grupo que sempre vai ter um revezamento da liderança, né? De quem está puxando mais, a pessoa cansou ou está passando por alguma coisa, ela vai lá para trás, né? Continua voando com os outros e outro assumem, e aí a gente sempre continua voando, né? Então, vai ser criado aí nessa trilha essa prática, vamos dizer.
Renato, ele começa onde mesmo, essa trilha? A trilha dos gansos, ela começa aqui, ó. O percurso dos gansos começa do 9 para o 5, né? Então, ele começa aqui no 5 e ele vai descendo aqui, olha. 14, 22, opa, depois 23, 25, aí depois 31 ele converge, o 37 e depois o fim. Aqui, ela está atrelada à ação, identificar papéis e âmbitos de trabalho essenciais e relevantes para a nossa cidade. Isso é importante, né, dizer. Essa primeira tarefa, que é a número 9, né, identificar papéis e âmbitos, ela vai gerar 2 trilhas paralelas. O caminho da coruja e o percurso dos gansos, né? E você vê que o percurso dos gansos, ele fica localizado aqui entre esse daqui da coruja e o do leão, né? Então, ele está sempre, de um lado, se apoiando nessas lideranças, né? Diretoria, e do outro lado, se apoiando também nos combinados que a gente vai definir, né? Tá legal. Depois de identificar habilidades, talentos, né, dos participantes, é que ele vai compor os grupos dos projetos. Muito lógico, muito bom. E aí, a última trilha, que é a mais longa, é a Jornada dos Golfinhos. E aí eu passo a palavra para a Nina. A minha explicação é um pouco mais rápida, gente. Não tem história, essas coisas, mas a trilha azul ela está relacionada à comunicação, administração e gestão. E os golfinhos, eles, além de terem um intelecto extremamente desenvolvido e muito similar ao dos primatas, eles são animais muito dóceis, amigáveis e interativos, com uma grande capacidade de interação social e interação com outras espécies. Então, a gente achou que se adaptaria melhor a essa trilha. As trilhas do golfinho estão pulando mesmo como um golfinho, né? Olha que interessante. A trilha azul. É bacana, né? Que ficou como se fosse uma ondinha aqui mesmo, né? O golfinho pula daqui, pula dali. E assim, me veio um ahá agora, que é outra característica do golfinho, que ele é brincalhão, né? Ele gosta de pular, dar pirueta, mergulhar. Então, essa aqui é a trilha mais longa. A maioria ele vem para cá, volta, ele vai descendo, né? E tem muita coisa de celebração, de resgatar a história da nossa cidade, de encontros, o encontro do Conecta está aqui, né? Inaugurar a nova sede com festa. E eu fico pensando nos golfinhos também, que eles vão naquele cardume, né? E aí eles vão meio que correndo, assim, pulando, e vai nadando para frente sempre, né? Então, eu acho que como é a trilha mais longa também, é uma boa metáfora, assim, de como que pode ser, cada um desses aqui pode ser executado, né? Então, assim, o do golfinho, eu imagino que ele deva ser executado de uma maneira, assim, leve, brincando, correndo, pulando, com um cardume, né? O do leão, que são os combinados e as regras, eu acho que é com muito cuidado, sabe? Com muito cuidado, porque o leão é um bicho bravo, né? E a gente quer que as regras elas sejam, né? A gente não quer que as regras se tornem um leão dentro da associação. O da coruja com sabedoria e o dos gansos com cooperação, né? Grupos, e o da liderança. Então, acho que foi muito bacana, assim, essas figuras, assim, né? Gratidão aí ao grupo todo.
Tá muito bonito. Gente, perguntas sobre as trilhas. Cícero, você estava falando algo? Tá no mudo? Eu estava dizendo que ficou muito bacana isso, embora haja uma tendência à domesticação dos animais, no meu ver. Porque o golfinho é uma estratégia de caça, os saltos e ornamentos que ele produz. Pensar num leão dócil, eu acho que é tirar do leão a sua vitalidade, a sua potência máxima, que é a sua ferocidade, né? Então, assim, eu acho que como metáfora, eu sugiro que nós respeitemos a natureza dos animais. Sim, concordo. Ótimo ponto. Vamos deixar os animais selvagens e com sua essência preservada, né? Assim, respeitada. E Sim, não, porque... e não cutucar o leão com vara curta, né? Exatamente. Exatamente. Além do que, tem o princípio também da regra, que toda regra, de qualquer modo, ela precisa ser transgredida. Eu estou falando do ponto de vista simbólico, não na coisa concreta, numa irresponsabilidade infantil, mas a transgressão da regra é a única possibilidade de avanço e de transformação da realidade e das próprias instituições, senão elas vão se congelar e vão perder todo o sentido e toda a potência delas também. Legal. Mas eu penso nesse leão aí como força. Ele é forte. Eu penso nisso. Eu não pensei no lado de ferocidade, não. Porque ele não é o tempo todo feroz, o leão. Sim, Não. sim. Não, ele se defende e ele ataca para comer. Só isso. Sim. Fora isso, ele está lá dormindo numa cesta, uma boa. É a lei da selva, né, Cláudio? A lei da selva. Depois eu vou contar para vocês a história do Senta, que o leão é manso. Vocês conhecem? Conheço. É no circo, né? É daqui, né, Cláudio? Hein? Sou. Você vai contar uma história, Tupã? Não, acho que não dá. Não, né? essa não. Longo. Tá. Então, deixa eu falar mais umas coisas aqui sobre o nosso carrabide, né? Vocês estão vendo que tem umas linhas aqui que não estão pintadas. Normalmente... Eu ia te perguntar. Essas linhas são atalhos. São trilhas que são atalhos que estão juntando duas trilhas, né? Por exemplo, nesse atalho aqui, olha, do 5 você vai para o 4, ou do 11 você vai para o 14, né? Então, são atalhos que juntam as trilhas, porque, embora as trilhas tenham a sua identidade e a sua lógica, né? Elas não são trilhas que estão isoladas uma das outras, né? As trilhas, elas se comunicam. Então, na hora que a gente estiver fazendo as regras, por exemplo, o caminho, a trilha do leão, ele está se comunicando com os grupos e está se comunicando com a jornada dos golfinhos, né? Então, esses pontos aqui são pontos de atalho e de comunicação entre trilhas, né? Isso é uma coisa. A outra coisa é que tem algumas tarefas aqui que tem uma aranhinha, tá vendo? Essa aranhinha daqui. Essa aranhinha, ela está simbolizando que é uma tarefa crítica, tá? Até aqui em cima, ó, tarefa crítica. E a tarefa crítica é uma tarefa que ela tem vários entradas ou saídas, né? E por isso ela ou é uma tarefa importante para viabilizar novas tarefas, ela pode servir de gargalo, né? Se ela atrasar e não for feita, trava tudo aí para frente, ou é uma tarefa que
às vezes vai precisar de várias coisas para ela acontecer. Por exemplo, quando a gente pega aqui, olha, esse encontro dos líderes, ou então tem aqui a Assembleia Geral aqui no final, também é uma tarefa crítica, o que acontece? Se a gente chegar aqui no dia de fazer a Assembleia Geral e os golfinhos tiverem nadado até aqui, então a comunicação está tudo redondinho, né? As corujas voaram até aqui, né? A gente já tem aí os membros da diretoria para fazer a eleição formalmente, tudo mais. Os grupos já se definiram, né? As regras todas e chegaram já até aqui. Mas aqui a gente ficou com medo do leão e ficou travado lá em cima. Na Assembleia Geral, a gente não vai poder aprovar um novo estatuto, né, ou um novo regimento interno, porque não vai ter chegado. Então, elas são tarefas críticas por causa disso. Você tem que estar sempre atento a chegar na mesma hora, né? Ou ao que está chegando, ou o que está saindo. São essas aqui que tem as aranhas. Normalmente, elas também, olha, vocês podem ver que são lugares em que 2 trilhas ou mais se encontram, né? Então, as trilhas passam aí pelas tarefas críticas. Alguma dúvida ou pergunta ou comentário sobre essas tarefas críticas? É que que a gente estão lá no quadro, né? Como é que chama o quadro? Eu não sei. Painel. O Excel? As tarefas, as tarefas críticas e tal. Eu até imprimi aqui. Ah, sim. Estava vendo o que é. Está então, tudo aqui. Exatamente. Quando a gente entra aqui no... Deixa eu ver aqui onde que está isso. Está aqui, talvez? Aqui, ó. Quando a gente entra aqui no Excel, né? Esse Excel são as mesmas informações que a gente tem lá, né? Então, tem aqui cada uma das tarefas, qual trilha que essa tarefa faz parte, ou se é uma tarefa crítica, né? Qual quadrante, e aqui as pessoas que estão em cada uma dessas tarefas, né? Que já marcaram nelas. Então, a gente tem essa informação toda aqui. Além das pessoas que estão em cada uma das tarefas, e aí eu lembro para vocês que muitas vezes vocês vão estar fazendo uma tarefa, mas vocês vão estar conversando, dialogando com a turma que estiver na outra tarefa que está ligado, né? Porque uma está relacionada com a outra. Mas, além disso, nós vamos também definir aqui, e aí a gente faz um Pinacari, quem sentir fala e assume esse personagem. Um guia para cada uma das trilhas, né? E o que é o guia? O guia, ele vai ter uma função de guia mesmo, né? Então, a primeira coisa que ele faz é, quando chega alguém querendo entrar nessa trilha, vamos dizer, depois que a gente apresentar isso para outras pessoas da nossa cidade, outras pessoas vão querer também brincar com a gente, né? E começar a ajudar com alguma tarefa ou outra. Esse guia é a pessoa que vai contextualizar essa pessoa, sensibilizar sobre a importância do que a gente está fazendo, né? Porque se alguém assume uma tarefa e depois desaparece, né, o grupo todo tem um problema, né? Então, sensibilizar das consequências de sair da trilha. E firmar o compromisso e orientar sobre os caminhos, né? Então, olha, como que a gente faz, né? Quando que a gente encontra, explicar até mesmo o tabuleiro, o carrabide, para a pessoa não cair de paraquedas, né? Outra coisa que ele faz, ele cuida dos caminhantes, né? Então, ele vai olhando ao longo do tempo como é que está essa caminhada e ele vê a questão do tempo. Será que a gente está chegando
a gente vai chegar no lugar que a gente vai chegar na hora certa, né? No dia da Assembleia Geral, a gente já vai ter chegado lá, né? Se não, como que a gente faz? Né? Vamos pedir para adiar a Assembleia Geral, vamos pedir ajuda para outras pessoas para a gente fazer isso, estamos bloqueados em algum lugar ou outro, né? Ele também é a pessoa que fica nesse papel de interlocução de como acessar e gerir os recursos da nossa cidade, né? Porque às vezes vai ter algum custo e a gente tem caixa para esses custos, né? Dependendo de quanto for o orçamento. E aí essa vai ser a pessoa que vai interagir com a tesouraria para fazer a gestão e prestação de conta e tudo mais desses recursos. As relações, né? Tá todo mundo bem? Alguém está precisando de alguma coisa? Alguém precisa de um cuidado, de uma palavra? As relações estão bem? Nós estamos nos comunicando de maneira adequada, né? Ele é um guardião disso, né? E se não tiver, ele dá o grito, né? Fala, gente, vamos olhar aqui o que está acontecendo. E, finalmente, sobre o processo, porque como é um fractal, cada uma dessas tarefas, elas precisam ser sonhadas, planejadas, feitas e celebradas, né? Então, ele vai ser a pessoa que vai lembrar a gente, olha, nós fizemos aqui uma tarefa, a gente celebrou, né? A gente juntou por pelo menos meia hora, assim, para reconhecer o que cada um fez, né? Para a gente ver o que poderia ser melhor, o que a gente aprendeu com isso, né? E é isso que vai dando energia para a gente ir seguindo na jornada, né? E, finalmente, esse diálogo com os outros guardiões, né? De alinhar. Muitas vezes, eles estão andando nas trilhas em paralelo, mas o que faz num afeta o outro, né? Então, ter sempre esse diálogo de, olha, o pessoal aqui está achando isso, ser um porta-voz, né? Então, essa daí é a função do Guia da Trilha Encantada. Eu quero falar também que isso daqui é uma inovação nossa, viu, gente? Acho que eu conheço, é o primeiro que tem assim, um guia para cada um das trilhas, né? Alguma pergunta sobre esse guia? Como que funcionaria? Não é exatamente sobre o guia, né? O que eu estou na dúvida aqui porque eu preenchi a planilha aquela segundo as tarefas, não segundo a trilha. Sim. Então, a gente vai estar seguindo, cada um de nós vai estar seguindo uma trilha, ou nós estamos assim espalhados no campo todo, e uma hora eu estou aqui nessa trilha, outra hora eu estou na outra trilha. Então, como é que eu posso ser, aí, voltando, né? Como é que eu posso ser guardião de uma trilha se eu estou pulando de galho em galho? Não, assim, as tarefas, elas tá cada um espalhado, né? Cada um está nas tarefas que quer estar, né? E aí mas não sozinho. Oi? Mas não sozinho. Não sozinho. Mas não sozinho. Não sozinho, né? Cada tarefa tem um grupo de pessoas que marcou aquela tarefa e tudo mais. Mas você não precisa assim, eu estou só em tarefas de uma trilha. Você pode estar em várias trilhas, né? E a trilha, ela vai igual essa corrida de bastão, né? Você vai passando o bastão, que na verdade não é passar o bastão, é uma comunicação que ocorre na trilha, né? Então, uma equipe que está numa tarefa, essa tarefa, ela está sendo feita porque vai ser utilizado na próxima tarefa, né? Então, por exemplo, tem uma tarefa lá que é um encontro dos líderes para validar o planejamento até o momento. Se antes não tiver feito uma definição, uma apresentação para esse encontro dos líderes, não vai ter nada validado, né? Então, ele tem que estar em comunicação. Essa apresentação vai ser de quanto tempo? Vai ser de 1 hora. 1 hora não dá, porque nós temos aqui 5 coisas de agenda para esse encontro. Se cada uma levar 1 hora, o encontro vai ser de 5 horas. A gente vai ter um encontro só de 2 horas, né? Então, essa comunicação tem que existir. O cara
que é o guia de uma trilha, ele está olhando matricialmente esse processo de começo, do início até o fim, né? Então, ele está mais ou menos assim, como um guardião para ver se as coisas estão fluindo, se esse bastão está sendo passado, né? Se existem relações que estão desgastadas lá naquela trilha, né? Então, é essa daí a lógica, né? Renato, Então, mas, voltando aqui, né? Então, eu acho que talvez seria mais produtivo se, em vez de eu estar espalhado em várias tarefas que são de várias trilhas, porque eu não cuidei qual é as trilhas que eu estava escolhendo, eu estava escolhendo pela tarefa. Essa aqui eu quero participar como aspirante, essa aqui eu quero, né? E por aí afora. Eu acho que deveria ter 4 guardiões que iriam cuidar das trilhas. Eles não, necessariamente eles não estão nas tarefas. Seria mais uma figura dentro dessa estou te colocando assim como uma sugestão minha. Não, sim, mas é isso. São 4, né? Um para cada uma das trilhas, que eles estão, vamos dizer, ele faz um papel que é um pouco de gestor de projeto, Isso. project manager, né? Então, ele vai cuidar, por exemplo, do cronograma geral, né? Então, olha, vamos chegar lá naquela e ele vai conversar com os outros para que esse cronograma ele esteja alinhado entre todos as trilhas, né? Mas é isso que eu estou falando, Renato. Se eu tenho essa tarefa de ser um guardião, eu não vou estar me envolvendo com cada uma das tarefas lá. Eu vou ser um coordenador Exato, daquela trilha, entendeu? E aí exato. eu vou estar cuidando de como é que isso está acontecendo, que ninguém saia, que está todo mundo bem, estão se comunicando bem. Nessa trilha, eu tenho uma tarefa paralela, vamos dizer, às tarefas. Sim, é isso, Entendeu? é Não, mas exatamente aí eu isso. não tô nas tarefas pontuais. Não, não necessariamente, né? Se você quiser estar, você pode estar. Se não quiser estar, não precisa estar, né? Uma questão de papel e tarefas. Tarefas uma coisa e o papel outra. O papel do guardião, né? mas, É. ó, eu tô entendendo aí essa manifestação e do que ele está falando, assim, tá. Mas eu quero perguntar uma coisa que tem relação a isso, Renato, eu acho, eu não sei quem. Eu acho que o Carrabid, ele nos dá uma visão, Vandermeio, tipo mapa mental, assim. A gente tem uma visão do todo, né? Durante um processo de planejamento. E na execução, existe algum mapa que a gente possa estar vendo todo, o acompanhamento? Sim, e isso a gente vai ver na semana que Vamos para a vem. área que conhece o PERT lá, por exemplo, que tu consegue gerenciar olhando os tempos, as coisas. Sim, sim, isso eu vou explicar na semana que vem, como que é o monitoramento de progresso no Dragon Dream, né? Por enquanto, nós ainda estamos fazendo o planejamento, vai fazer o orçamento e tal. Depois vai ter uma tarefa que é muito importante, um passo que é muito importante, que é o do comprometimento, da gente olhar para tudo isso e falar, olha, eu quero participar disso ou não quero participar disso, ou vamos, isso aqui faz sentido ou não, isso aqui não dá, né? É muita coisa. Então, tem esse passo. Aí, depois que a gente dá espaço e tem força suficiente para passar o limiar, né, do planejamento para a execução, aí sim, uma das fases, um dos passos da execução é o monitoramento de progresso. E aí, o Dragon Dream também tem a sua maneira muito peculiar de fazer o monitoramento de progresso. Eu acho que não, eu perguntei isso porque eu acho que isso de alguma forma interage com o questionamento do Cláudio, né? Na medida que a gente tem uma visão do todo, talvez essa tarefa de ser o guia fique mais fácil, né? Sim. É por aí. Sim.
Com certeza, acho que vai clarear um pouco. Mas, assim, de uma maneira geral, né, são essas responsabilidades aqui, né? E, claro, isso se adapta ao contexto, né, das tarefas e tudo mais, né? Gente, mais alguma pergunta sobre o guia da Trilha Encantada? Você manda para nós no WhatsApp? O que Isso aí, o guia da Trilha Encantada. Mando, eu vou copiar isso lá do lado do Trello também, no Miro. Tá. Vai ficar lá, mas eu mando também. Gente, eu vou fazer então agora, se não tiver mais nenhuma pergunta, eu vou fazer um Pinacari e eu gostaria que no Pinacari você se conectasse... Você está sem som, Renato. Uai, alô? Tô sem som? Estou te ouvindo. Estou ouvindo. Eles me ouvem, Raquel. Você está sem alto-falante, Raquel? Alô, Raquel, me ouve? Ouço, agora ouço. Ok. Então, eu vou chamar um Pinacari, e nesse Pinacari eu gostaria que a gente sentisse se gostaria de estar no papel desse personagem, né, que é o guia da Trilha Encantada, e se gostar, depois do Pinacari você pode né, falar, e aí a gente já define também esses papéis, tá? E de qual trilha você gostaria de estar. Vamos lá. Alguém sentiu e gostaria de ser um desses personagens? Renato, é uma pergunta e duas perguntas. Tá. Na colocação do Cláudio, eu entendi que teriam 4 personagens, quando você respondeu para ele que sim. Aí até agora apareceu um só. Me confundiu. Ah, não, Aí, sim. um só. São 4... são 4 personagens, chama o Guia da Trilha Encantada, mas na verdade assim, é o guia da Trilha dos Leões, é o guia do Caminho da Coruja, é o É a guia da mesma Jornada. imagem. É um para cada. Tá. A outra pergunta é se o guia aceita aprendiz. Sim, né? Mas Porque eu não conheço a metodologia Dragon Dream, apesar de ter feito uma vez já, né? Com relação lá na frente, no exercício desse papel, que no nosso caso aqui não aconteceu. Mas Wander, esse papel daqui, ele na verdade ele não tem no Dragon Dream. Tá. Esse papel daqui, eu que inventei agora, e ele é baseado assim, na gestão matricial. Então, a gestão matricial, você tem na horizontal departamentos e na vertical, vamos dizer, os temas, né? Energia, quer que seja, produção. E aí você tem uma pessoa que está olhando horizontalmente no departamento e o outro que está olhando verticalmente nos temas, né?
Então, é simplesmente isso. E para a gente, é muito leve, muito simples, sabe? É uma pessoa que vai ficar de olho no que está rolando na trilha toda, né? Então, não precisa, assim, poderes e conhecimentos especiais, não. É só a pessoa querer experimentar e brincar de ser o guia dessa trilha. No meu caso, eu prefiro observar. Tá. Renato, qual a diferença do guia do monitoramento do progresso? Tá. No monitoramento progresso, então, eu vou dar uma palhinha aqui de como que é, né? Mas no Dragon Dream, o monitoramento do progresso, ele é não hierárquico, né? Então, cada uma das tarefas existe um sistema de pareamento, né? Então, você com outra pessoa, que você vai fazer uma autorreflexão sobre o que está te bloqueando, o que você precisa fazer, isso, aquilo, e a outra pessoa vai ouvir e anotar, né? O monitor que é o... mais ou menos. Eu não queria entrar hoje assim na questão do monitoramento. Tudo bem. Mas assim, são duas coisas, basicamente. Uma é as pessoas sentadas em volta da fogueira, olhando o mapa, né, olhando o Carrabide e conversando sobre o que nós fizemos, o que precisa ser feito. E o outro é a pessoa, junto com outra pessoa, fazendo uma análise pessoal com essa outra pessoa ouvindo, sabe? Legal. Que é igual aquele sistema assim de, não sei se já viram o sistema de pessoa que quer perder peso, né? E aí uma vez por semana ela vai ligar para outra pessoa só para falar, olha, essa semana aqui eu consegui reduzir, fazer a dieta assim assado, eu consegui fazer isso. A outra pessoa ela ouve sem julgamento, né? E é isso, funciona como e orienta se for preciso. Pois porque eu achei que o guia podia fazer esse papel também, não? Ele faz um papel assim de dar uns toques, né? Então, na reunião do Carrabide, ele pode falar o seguinte, gente, olha, eu estou olhando aqui, a gente tem que estar em tal lugar, em tal dia, e eu estou sentindo que a gente está um pouco bloqueado aqui, né? O que está acontecendo, como que a gente faz, né? Então, esse papel de gestor de projeto um pouco. Tá. Legal. Eu me sinto assim... deixa eu voltar aqui. Eu me sinto apto para ser um desses guias, principalmente na trilha do Ganso. Na minha vida, eu desenvolvi uma habilidade que é de dirigir coisas, né? Coordenar coisas. E, embora o círculo do Dragon Dream tenha me colocado num lugar de uma pessoa pouco flexível, mas, de um certo modo, às vezes me confundem como uma pessoa que pega por pontos negativos das coisas, mas eu sinto que eu poderia ser até um técnico em segurança, porque eu me sinto capaz, eu acho que eu tenho uma capacidade de antever o problema. Sabe? Que talento maravilhoso, Cícero. Eu olho lá e falo e vejo, isso aí vai dar merda. Isso... Então, assim, isso muitas vezes fica nesse lugar, assim, pô, mas só vê lá o problema. Mas sem problema. Nessa questão relacionada à nossa cidade, eu venho me colocando à disposição, né? Assim,
E até que isso mude, evidentemente que também isso não muda da noite para o vinho, da noite para o vinho, ó. Da água para o vinho, né? Ô Cícero, gratidão. Cícero, Então, o o vinho está passo marcado agora... às 21. Oi? Eu falei com ele que o vinho está marcado às 21. Cícero, então o passo agora é você vai se apresentar para o grupo já como o guia da... Como é que é o do Ganso? É o percurso dos gansos, né? O guia do percurso dos gansos e vai falar o que você se propõe a fazer, né? Então, eu me proponho a ser tal figura, ser assim, assim, assado, a fazer. E é isso. E com isso daqui a gente vai consolidar, né? Ou, consolidar não, qual que é a palavra? Vamos celebrar, né? Esse papel para ti e já fica assim. Eu sou o candidato, vota em mim. Mas, assim, o que eu pretendo, né, assim como todo ganso, manter o bando e ladrar quando for necessário. E como os cães, também proteger e guardar o território. Uhul! Viva Cício Ferreiro, o guia do percurso dos gansos. Legal. Gente, mais alguém? E se não tiver, não tem problema nenhum, não. Isso aí pode ser ao longo do tempo também, viu? Renato, Diga. eu tenho pensado bastante o seguinte, ó, que hoje nós estamos vivendo um momento unicamente virtual, né? E eu não sei como é que vai ser depois, né? Eu tenho essa limitação de estar aí longe, né? E não sei como que pode ser assumir alguns compromissos que precisam talvez presença e tal, né? Eu não sei o que você pode me dizer sobre isso. Eu acho assim, para esse caso aqui dessa jornada de transição, né, assim, o objetivo era fazer ainda esse ano, até o fim do ano a gente concluir tudo, ou no máximo um pouquinho aí, se não tiver condição da gente fazer uma Assembleia Geral esse ano, um pouquinho, mas eu acho que assim, ele vai ser virtual, né, online, como tem sido. Então, eu acho que não tem problema não, viu, Tupã? E para te dar o exemplo, assim, eu sou o maior exemplo disso, né? Eu estou em outro continente e está rolando, assim, já há algum tempo. Outro hemisfério. Eu acho que eu tive um ahá aqui sobre isso, porque cada trilha de cada metáfora tem características. Por exemplo, o ganso, com esse negócio do V e do líder estar na frente trocando, tal, né? Então, qual é o ahá? Eu acho que às vezes é necessário que algum desses bichos dê uma visitada nas outras trilhas. Porque eu fico pensando assim, essa questão da circular a responsabilidade das pessoas é uma coisa importante que deveria estar em todos os momentos. Exato, que tem os atalhos, né, para isso. Exatamente. Eu poderia me candidatar aí, mas eu quero ir na mesma trilha do Cícero só para a gente criar um processo eleitoral aqui. Nossa, gente, mas aí a gente sai do ganha-ganha, né? Processo eleitoral ganha-perde, um ganha, outro perde. Eu tô louco por uma briguinha já, alguma coisa assim, tá muito leve o trabalho. Tô brincando, gente. Vou lá para Pode ser a trilha da Coruja. Trilha da Coruja, legal.
Então, nosso guia não é trilha, é Caminho da Coruja. Perdão, Caminho da Coruja. Nosso guia do Caminho Já da fui Coruja. desclassificado como... Não passei no teste. Não, você tem que primeiro fazer a sua declaração aqui para a nossa tribo, né? Você, o que você traz aí como guia, né? O que você oferece para os caminhantes? Eu acho que, para mim, a trilha ela é importante porque ela cuida, em diversos momentos, de como nós estamos, né? Das pessoas estarem motivadas, orientadas por um propósito que está na missão. Essa questão de ouvir também. E eu trago uma habilidade nessa área e um gosto de fazer isso. E eu trabalho sempre com... A primeira coisa que eu faço nos trabalhos é harmonizar o ambiente. Harmonizar os ambientes, dar leveza. Então eu trago esse compromisso, né? E esse carinho. E até de compartilhamento para pedir para o grupo orientar, né? A sabedoria do grupo é importante. Então, às vezes, a gente buscar a sabedoria do grupo para ser guia também. Por aí. É isso. Gratidão. Viva o Andarilho, o velho Andarilho, o nosso guia do Caminho das Corujas. Legal. Que bom. E eu tenho uma coruja também que está lá na geladeira, que foi a Elcia que me deu quando eu tive com ela lá em Brumadinho. Depois eu vou mostrar para o Wander, que o Wander gosta de coruja. Ô, Wander, aqui, ó, como é que estão vendo aqui? Olha, mais uma aí. Olha, todo mundo tem coruja. Eu tenho Ô, Wander. Nem tanto quanto o Wander, né? Oi. Ô, Wander. Oi. Eu tive uma coruja de verdade durante 5 anos. Uau. Quando eu morei em Poços de Caldas. Aí, quando eu voltei para Belo Horizonte, eu deixei ela lá, porque seria muito injusto. Eu morava no meio do mato, trazer uma coruja para Belo Horizonte. Que bom. Abandono. Isso é abandono. Você abre o olho, tá? Você abre o olho, que eu tenho costume toma de cuidado. Logo que eu me mudei para cá, tem uma coruja que me visitou aqui em casa. Logo que eu me mudei para cá, estou no meio do mato. E um dia ela estava me olhando no muro, assim, né? Me olhando. Aí outro dia eu cheguei de viagem e ela estava dentro de casa. Uau. Legal. Pessoal, assim, eu peço rapidinho contar uma historinha sobre coruja para vocês aqui, muito rápido. Deve conhecer lá em Santa Catarina, vai muito argentino, né? Posso, Renato? Depende. Se for muito longo, melhor não. Porque a gente ainda tem que fazer o orçamento em 45 minutos. Então eu faço de check-out depois para vocês. Tá, legal. Gente, mais alguém quer assumir alguma personagem de guia? Ou passamos para frente? Então, vou passar para frente. Qualquer momento que vocês sentirem aí no futuro e tal, pode... O que é isso? Essa é uma baleia, não é golfinho. Jussara, eu acho que você tem uma cara de guia de jornada de golfinho. Golfinho. Eu não sei, gente. Eu vou esperar só mais um pouquinho. Poderia, só se eu tiver alguém para me dar a mão. Você sabe nadar, Jussara? Só de cachorrinho. Me falta estilo. Mas eu boio. Eu sou igual aos oposto. Se tiver alguém para te dar barbatana, né? Me dá uns peixinhos assim junto. Vou esperar um pouquinho, né? Mas eu agradeço. Não, tá joia.
Tem problema não. É quem sentir, sabe? Não tem. Gente, vamos lá então. Agora eu quero passar para vocês um sistema que a gente vai fazer o orçamento de estudo, né? Bem, alguém aqui já fez orçamento na vida de alguma coisa? Wander, Tereza, Cláudio. E aí, como é que foi para fazer esse orçamento? Foi Tamira, cadê você? Tamira? Como é que Tô vocês aqui. fazem o orçamento? Renato, Oi? eu trabalhei 10 anos com o orçamento da Telemig para 103 cidades, naquela estrutura clássica de plano de conta de gerencial. Despesas, receitas, investimento. Então, o orçamento que a gente trabalhava era para aprovar o investimento do governo no ano seguinte na empresa. Algo assim, extremamente estruturado, muito. E foram 10 anos trabalhando com isso. Então, eu tenho a experiência e os vícios, né, de trabalhar numa estrutura assim. E como é que você fazia o orçamento, Wander? O orçamento ele era participativo. Eu ia em cada regional das cidades, né, que tinham núcleos de gerências, e a gente discutia de impressos e material de escritório a salários, item por item, em cada plano de contas, né? E durante o ano seguinte, a gente fazia o acompanhamento. Se desviasse do orçamento, tinha que ter as justificativas. Se quisesse fazer transferência de verbas, tinha que fazer a transferência formal. Demorava muito tempo? 2 a 3 meses para fazer de 103 cidades. Entendi. Tamira, a Jussara disse aqui também que você faz bastante orçamento aí dos projetos, né? Provavelmente lá do Coletivo Mica. Quer falar um pouquinho de como que você faz? Falo, eu não tenho uma estrutura tão organizada, assim, uma experiência tão longa quanto o Wander. Mas aqui, na verdade, como a gente já tem algum tempo, vem trabalhando com essas ações, eu falo que a minha cabeça já meio que pensa dentro do que já vai ser preciso, né? Então, a gente vai normalmente dividindo por recursos, assim, o tipo de recurso, né? O que é recurso humano, o que é recurso que vai ser comprado para bens que vão ficar, o que são recursos materiais que precisam de ser investidos para que aconteçam as atividades e o que são recursos que precisam para que seja possível a logística acontecer, né? Então, a gente normalmente divide em blocões, assim, e vamos organizando pelos tipos de recurso. E aí, como é que você fica sabendo quanto que custa cada recurso? Aí é fazendo orçamento com o mercado. E aí, tanto para os bens materiais quanto para os recursos humanos também, né? Então, por exemplo, o que está dentro da nossa área, que é de comunicação, a gente já tem uma noção e uma experiência, né? Por exemplo, a gente precisa de uma consultoria em antropologia para tal projeto. Então, a gente dá uma pesquisada ir lá na área e ver, assim, mais ou menos, e normalmente uns 3 orçamentos, assim, para a gente fazer uma média. E aí, 3 orçamentos. E aí, você gosta disso? É uma coisa que eu faço hoje até com bastante prazer, viu? Vou ser bem sincera. Mas, assim, sou do papel antes do computador. Normalmente eu vou fazendo no papel aqui, organizando com cores e linhas e depois passo para o computador. Não, então ótimo. Eu também, Tamira. Não, ótimo ouvir isso. Então fica assim, você fazer o orçamento para a gente desse projeto todo, e aí na terça-feira que vem a gente encontra, se apresenta aqui para a turma. Topa? Uai! Simples assim? Simples assim. Não, gente, eu tenho... Renato, a minha experiência... Faladinho assim, ó. A minha experiência com orçamento e planilhas e tal é em projetos culturais. Em geral, uma coisa mais com um limite, né, de gasto e dentro das rubricas que a gente tinha que gastar. Então, prestação de conta e tal. Eu sempre tive apoio apoio contábil, porque não é a área da minha preferência, mas
eu precisava estar a par de tudo. Então, eu aprendi muita coisa. Legal. Oi. Renato, Oi. não precisa responder agora, mas por causa da experiência, né, que eu relatei, a minha questão é se dentro do Dragon Dream tem um modelo diferente desse estruturado de planos de contas gerenciais, como aquela Conta Azul e outros softwares, Sim. né? Eu estou Muito diferente. para saber como é que é isso no Dragon Dream. É Sim. muito diferente. É isso que eu vou explicar agora. O Dragon Dream, ele tem um método que é um orçamento que é feito em 20 minutos. Por isso que eu não estou nem tão preocupado assim com o nosso tempo tá andando, né? Porque a ideia é a gente terminar esse orçamento hoje ainda, antes da gente ir embora. E ele é baseado num estudo, né? Esse Malcolm Gladwell, que escreveu o livro Blink, ele é um jornalista e esse livro tem vários pesquisas e casos de neurocientistas e psicólogos e pessoal da gestão que eles consideram a mente humana como uma espécie de iceberg, né? Então você tem aqui uma pontinha que é o que a gente sabe conscientemente. Então, se você vai perguntar, vamos fazer aqui um orçamento tal, poxa, mas eu não sei esse preço, tem que consultar tal, e você vai colocando as informações, né? E ele fala que tem uma quantidade tão gigantesca de coisas que a gente sabe inconscientemente, que está lá, mas a gente não tem essa resposta na ponta da língua. Tchau, Nina. Depois dá uma passada. Coloca o seu nome lá na lista de tarefas também, viu? Tá bom, tá bom. Tchau, tchau, gente. Abraço, obrigado. Tchau. Obrigada a vocês. Mas então, assim, esse universo de coisas que a gente sabe e a gente não sabe que sabe, né? Ele é gigantesco. E o Malcolm Gladwell, esse título do livro dele, que é Blink, Blink é um piscar de olho. Ele diz o seguinte, que muitas vezes essa primeira resposta que a gente tem, sabe, que é aquele primeiro instinto, intuição, né? Isso vai dar certo, isso vai dar errado, isso funciona assim ou vai funcionar, sabe? Ele consegue acessar essa resposta do inconsciente de uma maneira que é mais poderosa e é mais certa que até o que a gente tem de consciente, né? Então, baseado nisso, no Dragon Dream, a gente faz um processo de orçamentação que, à primeira vista, pode parecer assim, para o pessoal que é muito racional, pode parecer assim, nossa, que loucura isso, pessoal perdeu as estribeiras, né? Não faz sentido nenhum. Mas que quando você compara com o plano, né? Você vê que ele dá certo, que ele dá para a gente uma base de orçamento de tempo que vai levar o projeto e orçamento do recurso que vai levar o projeto, que ele tem uma precisão, né? E, por via das dúvidas, a gente coloca 15% a mais para, né, como uma folga, né? Agora, uma outra coisa que eu pensei assim, sobre esse sistema é que é o seguinte, quando você pergunta, por exemplo, quanto custa um carro, né? Fala para mim, pensa numa resposta, Lúcia, e eu quero que também a Tereza e a Raquel pensem numa resposta, e agora vocês podem compartilhar. Quanto custa um carro? 39 mil, um popular. E você, Tereza? Você está no mudo. 45 mil. 45 mil. Vocês concordam que as duas respostas estão certas? Depende do carro. E se fosse para 100 mil também estaria certo, e se fosse para 25 mil também estaria certo. Então é o seguinte, quando a gente está pensando e falando qual que é o preço de alguma coisa, de uma certa maneira, a gente também está comunicando entre a gente
qual que é a especificação do que a gente quer, né? Então, vamos fazer uma festa. Quanto que vai custar? Vai custar R$200 ou R$100. A gente sabe mais ou menos o que vai ter lá, né? Cada um traz uma coisinha e tal, e a gente faz uma festa, e a festa vai ser divertida. Vai custar R$10.000. Então vai ter, né? Vai ter garçom, vai ter um DJ, vai ter isso, né? Então a gente está comunicando a especificação. E a outra coisa é a questão do tempo também, né? Então vamos falar o seguinte: quanto tempo que leva para você preparar uma festa, né? Tereza e Lúcia, pensa aí numa resposta e me fala. Uma semana. Foi a última que eu tive que fazer, uma semana. E a sua, Tereza? Eu pensei mais um pouquinho, viu, Lúcia? Eu pensei 2 meses. 2 meses. E as duas respostas estão certas, né? Depende se é uma festa de casamento ou uma festa de aniversário, né, para os coleguinhas, né? Ou uma festa de, vamos fazer festa e pronto, né? Não precisa nem ser estudo. Então, isso também dá uma informação. Esse sistema, então, do orçamento em 20 minutos, ele funciona assim. Eu vou colocar uma música para gente, que é uma música tribal japonesa, de tambores. Bom, 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 bom. Normalmente, no Dragon Dream, quando está todo mundo junto, a gente faz o ritmo, né? E se tiver batuque e tal, traz, e a gente começa a cantar isso. Só que com o Zoom não funciona muito bem, porque quando um fala, o som sai. Então vai ficar esse som tocando, e eu vou falando aqui os itens do orçamento, que são cada uma das tarefas, e vocês vão escrever na planilha de Excel. Eu vou compartilhar aqui a planilha. Orçamento. E eu vou esconder esse daqui para ficar todo mundo claro onde que a gente está. Ocultar a página. Tá, então vocês podem entrar aqui, olha, todo mundo. Eu quero que entre nesse link aqui. Tá? Vou compartilhar aqui para vocês verem também. Então, vocês estão vendo, é uma planilha em que a gente tem o nome de cada um de vocês. Então, vocês achem a sua coluna aqui, tá? E tem aqui o tempo em horas e dinheiro em reais. E aqui nesse cantinho, do lado esquerdo, tem a tarefa. Tá todo mundo... Renato? Oi? Não, você pôs onde? No Miro ou no... Desculpa, eu pus no chat do Zoom. Alguém, por favor, ou melhor, eu já posso fazer isso. Vou colocar também aqui no WhatsApp. Vou colocar no WhatsApp. A Jussara vai ter trabalho dobrado, viu? Eu tenho 2 vezes aqui meu nome, né? É que tem que trabalhar mais que os outros. Todo mundo tá... O nome tá 2 vezes. Espera aí, deixa eu voltar aqui. O nome tá 2 vezes. No chat, que a gente entra lá no chat? Primeiro que vocês têm que entrar ou no chat ou no WhatsApp e entrar nesse arquivo aqui, tá? Estou vendo que já tem algumas pessoas que entraram. Aí, Cláudio, tem o seu nome, tem 2 vezes, né? Ele tem em amarelo e tem em verde. Certo? A coluna do amarelo... aqui, eu não estou conseguindo. Oi? Eu não estou tendo acesso aqui. Agora abriu aqui. Peraí, abriu? O WhatsApp abriu. Agora abriu. Estou no computador. Exato. Você vê que tem uma coluna que está escrito assim, tempo, horas, e a outra coluna, dinheiro, reais, né? O que a gente em horas aqui, tá? Tempo, horas, né? O que é esse tempo, horas? É a determinada tarefa, quanto tempo em horas de trabalho ela leva para ser feita, né? Então, assim, a duração dela, vocês concordam comigo, assim, que se é uma tarefa que leva 1 hora
e você faz ela 5 minutos cada dia, ela vai levar 12 dias. Mas se você fizer em um dia, ela vai levar um dia, né? O que eu estou falando aqui do tempo horas é do tempo que leva para fazer a tarefa. Então, por exemplo, o tempo que leva para preparar uma feijoada, né? Leva 2 horas, né? De comprar até cozinhar, até leva mais, né? Mas aqui no primeiro item está falando um plano de transição compartilhar, né, com os associados. Aí, sei lá, se tem 100 associados é uma coisa, se tem 1000 associados é outra, né? Não, pois é. Aí, assim, ó, compartilhar, a tarefa é compartilhar o plano de transição com os associados. Aí vamos pensar aqui como que a gente vai compartilhar isso. Se for compartilhar, por exemplo, numa reunião do Zoom, talvez vai levar 2 horas para fazer a reunião, mais 1 hora, mais 2 horas para chamar todo mundo, né? Mandar um convite, chamar as pessoas para estarem lá, e mais, então, 4 horas no total, né? E mais um tempo para fazer esse convite, né? Se for um convite, né? Essa gráfica, e a partir daí ver também se os associados irão comparecer. Exato, né? Mas você pode compartilhar. Se for esse o plano, também pode ser outro plano, né? Exato, mas você pode compartilhar o plano de transição também com um artigo de blog, né? Pode escrever um artigo e mandar para as pessoas, né? Aí leva um outro tempo. A gente não sabe o que a gente vai fazer conscientemente, mas inconscientemente a gente tem uma ideia. Uma ideia do tempo. Quanto tempo que leva isso aqui? Vamos dizer, 4 pessoas, cada um vai atuar aí mais ou menos 1 ou 2 horas, né? E nós vamos estar aí com 8 horas. Aí põe 8 horas, né? Então, o tempo, o conceito é esse daí. Vocês entenderam esse conceito de tempo? Não, uma coisa, Renato. Então, se eu imagino, assim, na minha cabeça, que eu estou com 4 pessoas, eu calculo 1 hora para cada um, são 4 horas, é isso. Exatamente. Né? Eu tô com um plano na cabeça, estou imaginando que vai ter 3, 4, 5, 10 pessoas, né, trabalhando. Então, quanto tempo cada uma vai, e aí eu ponho o tempo. Exato. Né? É isso. É o entendi. Tempo total. Isso para todos os itens. Exato, né? Então é o tempo que leva. Esse aqui é o tempo. Todo mundo entendeu esse conceito do tempo horas, gente? Sim. Alguém tem dúvida? Eu acho difícil mensurar que eu não sei o que vai ser feito. Exatamente. Fica essa é uma outra questão. Assim, né? Não, aí, Luciana, essa questão de é difícil pensar e mensurar é uma outra questão, mas assim, a questão de você entender o que está sendo pedido aqui, né? Isso daí todo mundo tá claro? Sim. Tá. Todo mundo tá com acesso aqui à planilha e tá sabendo como mexer, beleza? Todo mundo encontrou o seu nome, a gente viu o tempo. Dinheiro, o que é esse dinheiro? Só para a gente entender o conceito, né? É o tanto de dinheiro que vai ser necessário para fazer a tarefa. Isso daí é considerando que a gente não está... se precisar de contratar alguém, é esse dinheiro para contratar alguém. Se não precisar de contratar alguém, então não precisa colocar esse valor de contratar, né? Se precisar, a gente vai encontrar e nós vamos pedir uma pizza para a gente celebrar. Então, coloca o valor da pizza, né? Se não for pedir uma pizza, mas cada um vai levar da sua casa uma coisa aí para a gente comer, aí não precisa colocar esse valor. Todo mundo entendeu esse conceito aqui do dinheiro? De quanto custa? O conceito está claro para mim, Renato. Uma coisa na próxima pergunta ali, que eu queria esclarecer no próximo item, que é diagnosticar o que os associados estão sentindo. Eu entendo isso como uma tarefa permanente, né? Sim, tem algumas tarefas aqui que a gente vai querer fazer elas mais vezes, né? Mas para o nosso plano,
a gente vai ter que fazer pelo menos uma vez. E aí a gente coloca ele para essa vez, né? O custo ou o tempo necessário para fazer mais vezes não entra. Beleza? Renato, Oi? eu só a questão do dinheiro, do valor, Uhum. eu perdi aqui uma questão seguinte, eu fui ler aqui e perdi. Você fala assim, eu vou calcular, se for comer, não é se for levar alguma coisa para um lanche, alugar alguma coisa, um projetor e tal, falou. Mas em relação às pessoas, como é que fica isso? Olha, se for uma ação que a gente precisa contratar alguém, a gente pensa no valor que vai contratar essa pessoa. Fora das pessoas da nossa cidade. Ou mesmo dentro da nossa cidade, né? Pode ser uma ação que a gente vai ter que oferecer uma ajuda de custo para a pessoa, porque, né? Mas se não, se for coisa que a gente vai fazer sem precisar despender esse dinheiro, não coloca nada. E aqui, gente, pode inclusive colocar 0, viu? Por exemplo, tem alguma coisa que não vai custar nada em termos de dinheiro, coloca 0, não custa nada. Ser voluntário, né? Tem muita coisa que é assim, por exemplo, compor grupos para projetos. Para compor o grupo, precisa, né? A não ser que a gente vai encontrar as pessoas, vai ter um evento e a gente quer trazer um vinho e tal para falar, mas se não, não, né? Se for algo só mandar um e-mail, não custa nada, né? Então, esse tipo de coisa. Mais alguma pergunta sobre entendimento assim, do conceito aí do tempo, dinheiro? Que a nossa cidade já tem, vamos supor, já tem um blog, já tem um site, não precisa contar, né? Como dinheiro. Isso. Tá. Por exemplo, vai precisar de um projetor. A gente já tem um projetor, não precisa. Uhum. Mais alguma pergunta, gente? Então eu vou... Só sobre as questões das dúvidas sobre as tarefas. Tá. Qual dúvida sobre tarefa? Como eu enxergo, né? Diagnosticar o que os associados estão sentindo e reconectar com os associados. O que eu imagino aqui? Que isso é uma tarefa que pode ser feita ao mesmo tempo. Vai fazer uma e já faz a outra, que eu imaginei uma forma, né? Sim. Aí você coloca o que você pensa que vai levar de tempo para um e o que você pensa que vai levar o tempo dos dois. Eu estou entendendo, assim, numa machadada você pega dois, numa cajadada pega 2 coelhos, né? Aí, assim, isso daí deixa sua intuição, seu corpo responder na hora, tá? O que a Luciana estava perguntando antes, vou voltar então na questão dela. Bem, olha, eu não tenho informação suficiente para fazer essas estimativas, né? E é isso mesmo. Racionalmente, no consciente, a gente não tem. O que o Dragon Dreaming sugere, e aí acredite ou não, né? Assim, não estou querendo convencer ninguém, mas o que o Dragon Dreaming fala é que a resposta está dentro da gente, a inteligência coletiva, e que a gente acessando isso, né? E a gente utiliza esse ritmo tribal assim para puxar isso da gente, a gente consegue ter algo que é muito próximo do que seria feito se fosse fazer tomada de preço com 3 fornecedores e assim por diante. Como que vai acontecer, gente, agora o processo, né? Cada um vai primeiro responder, né? A gente vai passando de tarefa para tarefa, e eu vou falando o nome da tarefa. A gente primeiro vai responder o tempo que leva e depois vai responder o valor. E a gente vai escrever aqui isso, tá? São só números. Só números, né? Só número, Se eu botar 1 é 1 hora, se eu botar 100 é 100 reais. Isso. Exatamente. E aí, eu vou colocar uma música, que são os tambores. Na música... Desligar o cachorro aí. E na música, vocês vão ouvir o sininho.
quando tocar o sininho, é para a gente passar para a próxima pergunta. E eu vou falar qual que é a próxima pergunta e a gente vai escrever. E aí tocou o sininho e é muito rápido, viu, gente? Então, assim, é rápido, o que é para ser rápido para acessar esse lugar aí do blink, né? Do piscar dos olhos. Beleza? Preparados? Então, olha, a gente pode aqui fechar os olhos, né? Eu vou colocar aqui, vou parar de compartilhar essa tela, cada um já está com sua tela aberta. Eu vou colocar aqui o tambor e primeiro vocês podem ficar com o olho fechado, ouvindo um pouco o tambor até ouvir o sininho pela primeira vez, tá? Deixa eu ver aqui se... Processing. Tá. Ela sumiu. Espera só um pouquinho, gente. Ainda não começou, não. Stop share. Vamos lá. Share screen, share computer. Vai, gente. Renato. Oi. Desculpa, o meu filho ele está passando mal e eu vou ter que sair agora para levá-lo no hospital. Tá. Melhoras para ele, viu, Wander? Eu posso fazer depois sozinho lá na planilha? Pode, eu te passo aqui o som, né? E aí você faz. Ok. Obrigado, gente. Melhoras, Wander. Tchau. Obrigado. Então, e até começar a tocar, viu? Compartilhar o plano de transição com os associados. O tempo. Compartilhar o plano de transição com os associados. Dinheiro. Diagnosticar o que os associados estão sentindo. Tempo. Dinheiro. Reconhecer os associados, reconectar com os associados atuais. Dinheiro, reconectar com os associados atuais. Criar GT de comunicação integrada. Tempo. Dinheiro. Compor grupos para projetos. Tempo. Pesquisar formatos de processo em outras organizações. Tempo. Dinheiro. Estudar site novo. Tempo. Estudar site novo. Dinheiro. Repertoriar as atividades já realizadas pela nossa cidade. Tempo. Dinheiro. Identificar papéis e âmbitos de trabalhos essenciais e relevantes para a nossa cidade. Tempo. Dinheiro.
permanente dos participantes. Tempo. Dinheiro. Revisar missão, visão e valores. Tempo. Dinheiro. Recrutar novos líderes. Tempo. Dinheiro. Rever processos e formatos da nossa cidade. Quanto tempo leva? Rever processos e formatos da nossa cidade. Quanto custa? Definir atividades novas e existentes que farão parte do projeto. Quanto tempo? E quanto custa? Escolher uma plataforma de gestão colaborativa e ferramentas de comunicação. Quanto tempo? E quanto custa? Definir sede para fins estatutários. Quanto tempo? Quanto custa? Criar um processo de iniciação na visão, missão e valores. Quanto tempo? Quanto custa? Revisar o estatuto. Quanto tempo? Quanto custa? Definir modelo de utilização da nova sede. Quanto tempo leva? E quanto custa? Criar jornada dos associados para se tornarem guardiões ou líderes. Quanto tempo? E quanto custa? Recrutar uma diretoria em experimentação. Quanto tempo? E quanto custa? Criar um grupo de apoio e acolhimento. Quanto tempo? E quanto custa? Encontro de líderes para alinhar, validar o planejamento até o momento. Quanto tempo leva? E quanto custa? Implementar agenda integrada. Quanto tempo que leva? Quanto que custa implementar a agenda integrada? Ativar GT de vínculos. Quanto tempo que leva? Quanto custa ativar GT vínculos? Ativar GT administrativo e operacional. Quanto tempo que leva? E quanto custa? Colaborar com a equipe responsável pela criação do site. Quanto tempo leva? E quanto custa? Capacitar as equipes em ferramentas de gestão, mantendo o modelo de gestão do centro vazio. Quanto tempo que leva? E quanto custa? Resgatar e atualizar o mailing. Quanto tempo que leva? E quanto que custa? Revisar o regimento interno. Quanto tempo? Quanto custa? Fazer o pit stop, ouvir e acolher. Quanto tempo que leva? E quanto que custa? Avaliar e firmar intenção de participar da diretoria. Quanto tempo que leva? E quanto custa? Eleição da nova diretoria.
Quanto tempo leva? Quanto custa? Inaugurar um novo site e sede com festa e encontro. Quanto tempo leva? Quanto custa? Celebrar a história da nossa cidade. Quanto tempo leva? Quanto custa? Organizar a Assembleia Geral de Transição. Quanto tempo leva? Quanto custa? Encontro do Conecta. Quanto tempo leva? Quanto custa? Organizar fóruns esporádicos de internalização, reflexão sobre nossa missão, visão e valores. Quanto tempo custa? Quanto tempo leva? E quanto que custa?